meus amigos e amigas do Bom Dia, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco aqui da Itália. Quanto tempo que eu não falo da Itália, né, gente? Eu sei que vocês adoram. É um tema assim que as pessoas gostam muito quando eu falo aqui da Itália. As visualizações crescem pra caramba, né? Então eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito. Então hoje eu vou contar uns casos aqui que aconteceram comigo na Itália. E para vocês que vêm para cá, estão pensando em vir morar, é bom que vocês já preparem o espírito de vocês. Porque muita gente acha que o povo italiano é muito parecido conosco, né? A mesma simpatia, a mesma empatia, né? E nem sempre é assim não, viu? Quando eu vim pra cá, eu não estava acostumada com esse jeito deles. Eu acho o jeito do brasileiro muito mais doce no modo de falar, de se expressar. Então eu achava que sempre estava todo mundo brigando comigo, né? Porque eles têm um tom assim mais ríspido. Às vezes até com meu marido, né? Quando ele fala assim alguma coisa, eu, ai meu bem, precisa falar assim. Ele, ué, mas eu não fiz nada demais, eu tô falando normal, não era pra deixar você chateada não, né? Então, quer dizer, assim, o tom deles mesmo é um pouco mais agressivo. Mas claro, é uma coisa assim geral, e tem muitas pessoas aqui que, apesar desse jeito de se expressar diferente do nosso, são pessoas muito amáveis, muito agradáveis, pessoas doces. Eu já conheci aqui muitas pessoas assim doces, que tem um modo de falar assim muito delicado também. Mas vamos dizer que no geral eles são assim mais agressivos. E não só isso, como em qualquer lugar do mundo também tem pessoas que são arrogantes, né? E eu acho assim o italiano, nesse modo de se expressar, ele é um pouco arrogante. Às vezes não é nem com a intenção de te diminuir, sabe, de te humilhar, mas é um tom assim mais agressivo e às vezes pode parecer arrogância e às vezes é arrogância mesmo, né? Então uma coisa que eu aprendi quando eu vim pra cá, né, vocês preparem o espírito de vocês, eu não era uma pessoa assim de responder, sabe? Pá, você leva aquela e dá, pá. Não, eu não era uma pessoa assim de ter resposta pronta, da pessoa me falar de um modo assim mais agressivo e eu responder, né? Eu sempre tive um caráter assim muito doce, muito amável. E quando eu vim pra cá eu era muito boba, muito bobinha, estava acostumada a ser assim, né? Fui criada num ambiente de muita gentileza, de amabilidade, e eu não estava acostumada, né, a responder assim. Sempre, todos os meus amigos, a minha família sempre dizem que eu sou uma pessoa muito doce. Mas vindo morar aqui, eu devo confessar a vocês que eu mudei um pouco, mas foi preciso, né? Porque senão as pessoas tipo montam mesmo, né? Se veem que você é assim muito boba, que você não responde à altura, você é vista assim como uma bobinha, né? Então eu aprendi a responder aqui, né? Não pisa no meu calo, que agora eu sei responder. Claro, não sou agressiva, não uso palavras chulas, a gente não precisa disso, né, para se defender. Mas eu uso um tom assim, vamos dizer assim, mais mais agressivo, né? Que não era de mim, não era do meu caráter, mas eu aprendi, tive que aprender a me comportar assim aqui, né? Então aconteceram já alguns casos aí, né, que eu tive que responder, porque não dá, né? Por exemplo, agora nessa fase de pandemia, né, que estava aqui na Itália, agora graças a Deus já está bem controlado, a Itália já tem muitas regiões zeradas, não tem mais casos de coronavírus, aqui na cidade onde eu moro também está bem tranquilo, mas na época da pandemia, que os números cresciam, né, todo mundo muito preocupado, muito atento a ficar longe, né, não se aproximar, eu fui ao supermercado. E no supermercado sempre tinha fila naquela época, né? Porque você tinha que entrar, dependendo do tamanho do supermercado, às vezes de 3 em 3, às vezes de 10 em 10, se fosse
um grande supermercado, então a gente sempre enfrentava fila. E aí tinha um senhor atrás de mim, que ele cismava de querer bater papo, cismava de querer ficar perto, cismava, e eu, na gentileza, assim, por favor, né, 1 metro, respeite, tem que ficar 1 metro longe. E ele estava sem máscara, e ele querendo conversar comigo assim, pertinho, queria vir perto conversar. Eu falei assim, por favor, o senhor fique longe, sobretudo porque o senhor está sem máscara. Ah, mas isso não adianta de nada. Na verdade, isso aí não adianta de nada. Se tiver que pegar, vai pegar. Aí eu falei assim, não, a gente deve usar. Se eu usar e o senhor usar e mantermos a distância, vai ser bem mais difícil que a gente pegue. Se o senhor não sabe se eu estou contaminada, eu não sei se o senhor está contaminado, né? E ele insistindo, mas eu já sou velho, vou morrer mesmo. Ah, minha gente, aí eu não aguentei, né? Aí eu tive que responder, tava até então tentando ser gentil, tentando explicar, E aí então eu virei para ele e falei assim, olha, se o senhor está dizendo que é velho, que vai morrer, eu não, tá? Porque eu ainda não sou velha e eu quero ainda viver, tenho um filho pequeno, quero ver meu filho crescer. Então, por favor, o senhor mantenha a distância, porque senão eu vou chamar o segurança. Só aí o homem, sabe, caiu a ficha e ele ficou longe de mim, né? Esse é um exemplo que aconteceu. Então você tem que ser firme, não é que você precisa ser brusca, não precisa, né, usar palavras chulas, não precisa, mas você tem que ser firme, né, para a pessoa parar. E outra coisa assim que eu noto muito aqui, gente, é uma coisa assim alucinante. Você está fazendo um discurso e parece que a pessoa não entende o que você está falando. Ela ainda, você nem acabou de falar ainda e ela já quer exprimir a vontade, a opinião dela. Né? Então aconteceu um outro dia também no Facebook, que estava se falando da volta da escola, né, que as crianças tadinhas estavam pensando em não voltar em setembro às aulas, né, quando a situação ainda estava pior. A Ministério da Educação, né, a ministra estava falando que porque eu acho que em setembro não vai dar para voltar, a gente vai ter que ver alguma medida diferente, ou as crianças só vão de manhã, vão ser divididas em 2 grupos, enfim, blá 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 blá. E algumas mães, né, lá da escola mesmo do meu filho, que eu tenho amizades no Facebook, estavam colocando, para com isso, onde já se viu, se vai abrir bar, se vai abrir restaurante, só não vai abrir a escola. Os nossos filhos têm direito de estudar, têm direito de ficar em contato com a escola. Claro, eu também concordo plenamente. E aí eu coloquei assim, mas tem que se ter muito cuidado, né? Porque, por exemplo, foi logo assim que a restrição diminuiu, né? Foi logo assim que a restrição começou a abrandar. E aí eu falei assim, pois mas as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque eu vejo muitos jovens, sobretudo jovens, nas ruas, sem máscara e em grupo, fazendo aglomeração, né? Eu passei aqui perto da minha casa, tem um jardim ali e tinham vários jovens, um grupo assim de 6, sentados numa mesa jogando carta, juntos um do outro, assim, chegava a encostar, e sem máscara. Aí eu falei, isso tem, né, as pessoas têm que tomar consciência que assim, não é que o vírus acabou, a gente pode estar saindo assim agora da zona de perigo, mas o vírus está por aí ainda, enquanto não encontrar uma vacina eficaz, a gente tem que tomar esses cuidados, usar máscara. Nossa, apareceu uma mulher lá que eu nunca vi, não conheço, né? Deve ser amiga dessa minha conhecida, que é mãe de um coleguinha do Cris, do meu filho. E aí, soltando os cachorros. Porque você não sabe, as crianças sofreram todo esse tempo em casa, foi a única parte da população que nunca ninguém se importou, nunca ninguém pensou nas crianças. As crianças agora estão podendo sair um pouco mais, deixa as crianças se divertir. Aí eu na maior educação, gente, eu falei assim, mas eu não tô falando de criança, eu tô falando de adolescente de 17, 15, né? 15, 16, 17 anos, que assim, ainda não é adulto, mas tem uma consciência, né? Eu não tô falando de criança de 9, 10 anos, 11, que é mais ou menos a idade dos nossos filhos.
Tô falando de um adolescente, né, de 15, 16, 17 anos. Ah, mas é criança do mesmo jeito. Eles também ficaram presos em casa, não podiam sair, não podiam se divertir. Deixa as crianças se divertirem, mas com 4 pedras na mão, né? Então, assim, eu não gosto de discussão, principalmente em Facebook, porque Facebook tem muita gente ali que são pessoas que a gente nem conhece, era o caso, né? Eu dei uma opinião numa postagem de uma conhecida, né? Que eu conheço, é mãe de um coleguinha do meu filho da escola, e essa conhecida dela, mas eu não conheço, né? Então, assim, eu aprendi uma coisa, gente, no Facebook, nas redes sociais, enfim. Quando você não gosta de um post, né, você pula, você não curte, você não comenta e vai levar a tua vida, né? Se você não gostou, não curtiu, não comenta, não curte e segue a tua vida, né? Então, assim, eu acho que ela não deveria ter sido tão agressiva, eu não estava falando de criança. Aí eu, novamente, com educação, me segurando, né, porque vem logo a vontade de responder, mas a gente tem que se segurar, né? Então eu me segurei e falei assim, não, você tem razão, né? Mas eu não estava falando de crianças maiores, eu estava falando de crianças menores, mas claro que eu estou dizendo que tem todo o direito de sair, agora as crianças podem sair, podem até ver os amiguinhos, mas sempre, né, com essa restrição, com esse cuidado de usar máscara, e voltar para a escola sem discussão, concordo plenamente, as crianças têm que voltar para a escola sim em setembro, né? Mas temos que garantir um mínimo, né, de segurança para elas. E encerrei o papo, gente, porque tem gente que não dá, né, não dá para ir adiante, você vê que chega ali é melhor parar, porque senão vai sair confusão. Então, eu evito bate-boca, né? Eu não gosto de bate-boca, sobretudo em rede social, de repente com pessoas que eu nem conheço, nunca vi, nunca conversei, né? Então, parou, né? Aí eu paro e saio fora. Outro exemplo também que aconteceu comigo na feira. Eu tava com, meu filho ainda era bem pequenininho, eu tava com o carrinho, né? O carrinho que eu levava ele, porque ele ainda não andava, era pequenininho. E imagina, feira é aquela confusão, né? Todo mundo, muita gente assim, aglomerada. E tinha um senhor na minha frente que ele andava, dava 2 passos, parava de repente. E eu freava, né? Eu freava. Aí ele dava mais 2 passos, parava de novo para olhar outra coisa. Eu freava de novo. E eu tentando sair assim de trás dele, mas não dava, eu com um carrinho, né, com meu filho ali, não dava para passar pelo lado esquerdo, não dava para passar pelo lado direito, e eu ali atrás dele tentando sair. Aí chegou uma hora que sem querer, o carrinho, a roda do carrinho bateu no pé dele. Ai, pra quê? Ele virou, viu que eu tava com a criança no carrinho, e eu pedi desculpas, eu falei, me excuse. E ele todo grosso, gente, todo grosso. Mas você não olha por onde anda, não? Não sabe onde coloca esse carrinho? Gente, meus hormônios ainda estavam borbulhando, porque eu tinha tido meu filho há pouco tempo, né? E quem tem filho sabe, né? Depois, assim, com o leite que a gente produz e tal, nossos hormônios borbulham. Essa vez eu não segurei, gente, não segurei. Até me arrependo da resposta que eu dei, porque era um senhor mais velho do que eu, né? Eu devia ter me controlado. Mas realmente ele foi tão ríspido, ele vendo que eu estava ali com o carrinho do bebê, meu bebê pequenininho ainda, e ele realmente não dava espaço para eu passar, dos lados não dava para passar, e ele sempre ali no meio, e toda hora freando, eu tentei não ia em cima dele até onde eu pude, mas chegou um momento que, né, a gente se distrai, às vezes vendo as coisas e tal, não vi que ele tinha freado de novo e bati com a roda no pé. E ele foi tão brusco, né? E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu pedi desculpa, se o senhor quer aceitar, o senhor aceita. Não quer aceitar? Problema seu. Gente, que horror, né?
Eu hoje me arrependo, talvez hoje eu teria dado uma outra resposta, porque depois a gente até entende assim que é o jeito mesmo, às vezes não é nem tanto para ofender. Como eu disse, eu achei essa resposta muito arrogante, muito ríspida, ele não precisava fazer isso. Porém, a gente vai aprendendo e a gente vai se domando, sabe? A gente vai se controlando, né? Porque Deus nos ensina isso. Nós devemos ser mansos e dóceis. Então a gente vai tentando se controlar. E agora hoje eu já consigo me controlar muito melhor. Por exemplo, hoje aconteceu um outro fato que eu soube levar muito melhor a situação e no final o senhor acabou sendo até gentil comigo. Recebi um telefonema aqui em casa e era um senhor atrás do meu marido, porque ele queria que meu marido resolvesse um problema dele, de trabalho, né? Onde o meu marido trabalha, ele é cliente lá de onde o meu marido trabalha, e ele ligou aqui, acho que meu marido deu o telefone nosso aqui de casa para ele, e ele ligou atrás do meu marido, que essa fase agora de fim de coronavírus, né, de pandemia que diminuiu, ele não estava indo trabalhar todo dia, ele trabalhava um dia sim e o outro ele trabalhava em casa, online. E a partir de agora ele já está indo direto para o trabalho, então eu acho que o senhor foi lá no trabalho e não achou ele, então ligou para casa. Nas semanas anteriores não estava achando ele, né, às vezes calhava, do dia que ele ia lá o meu marido não estava. Aí ele ligou atrás do meu marido, mas foi assim mesmo. Alô, senhora, mas eu tô tentando ligar para aí desde sexta-feira, ninguém atende. Como é possível que ninguém me atende aí? Minha casa, né? Nossa casa, a gente sai, a gente não fica mais tanto em casa como era na época da pandemia. A gente vai fazer compras, a gente fez passeio no sábado, saímos, fomos no centro da cidade. Enfim, eu falei para ele, mas desde sexta, senhor, mas a gente está em casa, a gente só saiu sábado. Mas sexta-feira a gente estava em casa, domingo a gente estava em casa. Mas eu tenho ligado, ninguém me atende. Como é que pode isso? Eu falei, não sei, senhor. De repente o senhor errou o número? Não sei. Eu sei que o telefone não tocou esses dias que a gente estava em casa aqui, né? Nenhuma das vezes que a gente atendeu o telefone foi o senhor. E sinceramente a gente usa aqui na Itália muito celular, é muito difícil a gente usar telefone fixo. As pessoas agora ligam direto pro celular, é muito difícil ligar pro telefone fixo. Então assim, o telefone não tocou. E aí eu falei isso pra ele, mas não tocou. E ele assim, meio agressivo, né? Eu falei, mas o que o senhor deseja? O senhor deseja alguma coisa? Aí ele falou que era um problema que ele estava tendo, que ele queria que meu marido resolvesse pra ele lá no trabalho. Eu falei, olha, a partir dessa semana meu marido já tá todos os dias no trabalho, o senhor pode ir. Ah, mas eu queria falar com ele antes pelo telefone para ver se ele pode resolver para mim, que assim eu não preciso ir. Aí eu falei assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, eu entro em contato agora com meu marido, passo o seu telefone para ele, o senhor me dá o seu telefone e pronto. Aí meu marido liga pro senhor. Aí ele até falou, mas pede para ele não ligar agora não, porque agora eu vou fazer compras. Pode ser quando ele voltar do trabalho. Aí eu, tudo bem então. Então eu sempre tento me segurar, né? Claro que às vezes é um pouco difícil, por exemplo, esse exemplo que eu dei pra vocês da feira. O cara foi muito ríspido, né? Ainda mais que ele viu que eu tava com criança. E eu pedi desculpas. Foi a primeira coisa que eu falei quando ele virou pra mim, né? Ele virou pra mim, eu pedi logo, desculpe, senhor. E ele deu aquela resposta. E ali também meus hormônios estavam ainda em ebulição, realmente eu não segurei. Dependendo de como a pessoa fala, se é muito ríspida, se você mesmo respondendo educadamente, a pessoa continua ríspida, eu sei que é mais difícil, né? A gente tem que se controlar, mas é mais difícil. Mas tentem fazer isso. Quando a pessoa vier com 4 pedras na mão em cima de você, você seja gentil, responda com gentileza, que você vai ver que ela vai ficar super sem graça. Vai ficar super sem graça e vai começar a te tratar melhor. Tenta fazer isso. Então assim, aqui a gente tem que, né, ir tentando achar um meio, né? Não ser bobinha como eu era no início, que eu não respondia, ficava triste, chorava. Quantas vezes eu chorava, achando que a pessoa estava me tratando mal.
perdi as contas, gente, mas agora eu não faço mais isso, eu não deixo mais a maldade do outro, a arrogância do outro me atingir, né? Então, assim, eu faço assim, eu tento ser gentil, mesmo que a pessoa seja rude comigo, eu tento responder com gentileza para ver se eu corto, né, essa coisa ruim, essa agressividade. Muitas das vezes eu consigo, e quando eu não consigo, aí eu sou mais firme. Não preciso usar de palavras chulas, de palavras baixas, nada disso, xingar, eu não faço isso. Mas eu sou mais firme, né? Me imponho para a pessoa e mudo o tom de voz. E geralmente a pessoa se aquieta. Então, tenta aí, né? Quando vier para cá, já sabe, vem preparada, porque eles são assim mais agressivos no modo de falar, de se expressar, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, ó, deixa um like aí pra mim. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vocês têm medo de se inscrever, minha gente? Tem gente que tem medo, só pode, porque tá aqui sempre, vê todos os meus vídeos, curte, até comenta, mas não se inscreve. Gente, vamos nos inscrever. Ativem aí o sininho, assim vocês não vão perder nenhuma novidade. Passem no blog, o blog é um complemento aqui no canal, né? Vocês já sabem, quando eu mostro produtinhos, comprinhas, maquiagem, eu discrimino tudo lá, todos os produtos usados, comprados, enfim. Então é um complemento aqui do canal. Vocês veem lá os anúncios, tem muitos anúncios legais que pode ser interessante para vocês, né? E se quiserem ficar mais perto de mim, passa lá no Instagram, são muito bem-vindos. Lá os posts são diários, eu falo aqui da Itália, dos passeios que eu faço, receita, produtinhos, maquiagem, tudo que a gente gosta, né? Então passem lá, comecem a me seguir também, convida o titio, a vovó, vovô, mamãe, papai, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.